Os segredos da Capela de Roslin. Os mitos envolvendo a Ordem dos Templários em relação à guarda de objetos sacros preciosos rondam a Ordem por séculos e séculos. Muitas foram as tentativas de descobrir a veracidade ou mesmo o local onde estariam guardados esses artefatos, mas até os dias de hoje, não passam de lendas, o que atrai mais adeptos a essa busca cada ano. Muitos pesquisadores afirmam que esses tesouros sagrados nunca serão encontrados, ou ao menos se existiram algum dia. Mas será que realmente podemos acreditar que tudo isso seria uma farsa? Ou seria mais uma tentativa de acobertar as buscas por eles? Apresentaremos hoje, nesse vídeo, uma das capelas que estariam dentro desse rol de lugares que esses objetos poderiam estar escondidos. Contudo, deixo claro a vocês que são suposições e não há nada de concreto. Claro, no decorrer do vídeo, vocês verão que existem fortes indícios de que algo realmente poderia estar naquela capela, mas fica na análise de cada um, se realmente é real ou não. Projetada originalmente para ser uma igreja, a Capela de Roslin, que antes já era venerada como um dos locais mais místicos do mundo, devido à citação no romance best-seller de Dan Brown, O Código da Vinci, e consequentemente, sua inclusão no filme homônimo do diretor Ron Howard, teve um crescimento e uma procura comparável aos grandes monumentos mundiais, como as catacumbas de Roma, ou a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Porém, a pergunta que paira é, mas o Código da Vinci não fala sobre o Priorado de Sião? Para alguns estudiosos dos Templários, a Ordem da Cavalaria nada mais seria do que o braço armado do Priorado de Sião, dispostos a tudo para proteger o segredo do sangue real. Mais uma teoria que nunca foi comprovada. No momento, não falaremos sobre o Priorado de Sião, que será tema de um vídeo futuro. Mas o que torna a Capela de Roslin um polo indiscutível de curiosos e turistas é justamente seu passado misterioso, e seus supostos vínculos com certos mistérios templários. Acredita-se que uma grande maioria de cavaleiros templários fugiu de Paris, e também Londres, em direção às terras escocesas. As várias teorias que falam sobre o suposto tesouro templário que Filipe, o Belo, queria por as mãos, dão conta de que Roslin seria um lugar possível de abrigar certos segredos. Suas criptas não foram exploradas, ou escavadas até hoje, em parte porque a família Sinclair, dona da propriedade, oficialmente diz que tem medo de que isso possa significar a destruição da capela. Porém, esse fato tem um fundo de verdade, pois a capela é muito antiga, do século XV, e suas estruturas podem ser abaladas com escavações. Mas como já era de esperar, isso também aguça a imaginação daqueles que insistem que a Arca da Aliança, o Santo Graal, pergaminhos do Templo de Salomão, joias da coroa escocesa, ou a cabeça de Cristo mumificada, estariam escondidas por lá. Conhecendo um pouco da história dessa capela e como ela adquiriu esse ar de mistério, é necessário conhecermos e voltarmos um pouco no tempo. A capela é toda esculpida em pedra, e tem um nome oficial diferente, chama-se Colegiare Chapel of St. Matthew, pois a pedra fundamental foi assentada em 21 de setembro de 1446, dia de São Mateus. É hoje uma igreja episcopal localizada em College Hill, em meio ao Roslin Glen, com o rio North East abaixo, e nas proximidades das montanhas de Pentland, um lugar lindo e muito turístico. Ao entrar na capela, há uma inscrição no seu interior que já deixa o visitante intrigado. Lá diz, o vinho é forte, e o rei é mais forte, e as mulheres mais fortes ainda, e mais a verdade conquista tudo. Uma inscrição um tanto estranha e que, raramente seria algo que pensaríamos encontrar numa capela, o que já mostra a natureza dúbia e mística do lugar. Por fora, não passa de mais uma igreja gótica, como muitas na Europa, mas ao adentrar na capela, a quantidade e a disposição das pedras, deixa o visitante sem fôlego. Para aqueles que conhecem um pouco dos vários conceitos templários, podem ter a felicidade de se deparar com diversas referências aos cavaleiros da ordem.
A capela é construída segundo os preceitos templários da chamada geometria sagrada, onde tudo numa construção segue uma ordem divina. Esses padrões são observados na maioria das igrejas góticas, muitas delas de fato erguidas pelos templários históricos, e que sobrevivem até hoje. O fato de ter sido erguida cerca de 150 anos após a perseguição do rei Filipe, e de estar localizada a poucos quilômetros do local onde era o antigo quartel-general dos templários da região, em Balantradoz, a aldeia do templo, onde ainda podem ser vistas ruínas da igreja dos templários, deve ser um dos motivos que a construção levou mais de 40 anos para ser concluída. O mais curioso é que o bosque dos templários, que fica próximo ao local da aldeia, e tem a forma da cruz templária, parecida com a cruz dentada, símbolo dos Saint-Clair, a própria aldeia, e a capela, estariam alinhadas, e seriam cortadas por uma linha de energia geofísica, o que daria aos três locais grandes poderes geomânticos. O atual sucesso deve-se, em parte, a uma figura histórica envolvida no mistério, o terceiro conde do clã Orkney, Sir William St. Clair, nome que com o tempo assumiria uma mudança e chegaria ao nome de Saint-Clair. Sir William desenhou e construiu a capela, segundo uma antiga lenda, porque tinha medo de que seus segredos caíssem em mãos erradas ou se perdessem. Os templários foram ligados aos Saint-Clair de longa data, começando pelo primeiro grão-mestre, Hugo de Paz, que era casado com uma mulher cuja identidade é desconhecida. Existem dúvidas se ela era uma Saint-Clair. Nas terras da família dela, foi estabelecido a primeira comendadoria dos templários na Escócia, mais tarde o quartel-general naquele país. Possivelmente houve grandes doações de terras aos cavaleiros da ordem por essa proximidade, e por alguns Saint-Clair também terem sido iniciados na ordem. Muitos cavaleiros se dirigiram para lá após a perseguição do rei Filipe, alguns até ajudando Robert o Bruce, na épica Batalha de Bannockburn, em 24 de julho de 1314, onde a Escócia conseguiu romper algumas ligações com a Inglaterra. Hoje, existem rumores que há uma sociedade secreta com alguns cavaleiros denominados os Cavaleiros Templários da Escócia. A construção da capela foi orientada da forma que ficasse de leste para oeste, marcando a rota do sol, como era de costume dos pedreiros da época. Uma curiosidade, e talvez um mistério ainda a se desvendar, é que a fundação é maior do que a própria capela em si. Não há uma explicação plausível do porquê desta disparidade, pois a capela seria o centro da fundação, ou seja, a fundação percorre um espaço bem maior do que a capela, como se a capela fosse o cume de uma montanha. Não é de estranhar as várias alegações da capela conter tantos mistérios, além de sua forma ser assimétrica, como se fosse uma certa adaptação da base, não seguindo um projeto linear proporcional, como eram as construções da época. Um fato curioso é que no século XVI, na Reforma Protestante, houve uma depredação da capela, pois a própria capela e seus bens foram considerados idólatras e papistas, o que deixou a capela em péssimas condições, com altares demolidos e se tornando abandonada sem cuidados ou reformas. A primeira reforma foi feita por James St. Clair, que colocou vidros nas janelas e arrumou o piso e o teto. Existem vários símbolos que identificam os cavaleiros da ordem, como a planta ser baseada em uma cruz templária, possuir uma figura em alto relevo que mostra duas figuras num cavalo, exatamente como era o selo da ordem, coincidências, talvez. Nas suas paredes existem ilustrações de José de Arimateia, portando o Santo Graal, também o sudário de Verônica, onde se consegue ver a imagem da cabeça de Jesus Cristo num pano. Umas 200 imagens do deus Mimir, também conhecido por Homem Verde, figuras de reis, pontífices e cavaleiros seguidos por uma figura parecendo um esqueleto, talvez sendo representado pela morte. O deus grego Hermes, em alusão do hermetismo, o selo de Agnus Dei, e a imagem do Cordeiro de Deus, que simboliza Jesus Cristo que surgiu em muitos selos templários, 2 vitrais vitorianos que mostram um tabuleiro de xadrez, o estandarte dos templários e também, os retratos de São Maurício e São Longinus, associados ao sangue precioso de Cristo, entre outros.
Bem atrás do altar, estão os 3 famosos pilares ligados a lendas maçônicas, as colunas do aprendiz, a do companheiro, e a do mestre, que representariam, respectivamente, a sabedoria, a força, e a beleza. Considerada a mais bela, a coluna do aprendiz é a coluna que representa uma mistura sem igual. Seu relevo simboliza a árvore da vida da cabala dos judeus, enquanto em sua base é possível ver os 8 dragões da mitologia escandinava, que estariam deitados junto ao Yggdrasil, o feito que une céu, inferno, e a terra. E ainda temos a lenda de que o Graal está escondido dentro da coluna do aprendiz. Esse Graal não tem a forma de um cálice, mas sim de uma travessa de prata. Muitos mitos sobre o Graal informam que ele seria um cálice, contudo, não há uma evidência dessa afirmação, então nada impede que seja uma travessa ou outro objeto, pois não temos provas físicas de ser um cálice, é apenas uma suposição. Há um caso curioso do pesquisador Trevor Ravenscroft, que em 1962, se declarou convencido de que suas pesquisas terminaram na capela, e afirmou que ali estaria o Graal. Em apoio ao marido, sua mulher acorrentou-se na coluna do aprendiz para que, quando fossem tirá-la de lá, usassem radiografias na coluna e localizassem o Graal. Porém, algum tempo depois, uma extensa pesquisa foi feita com tecnologia da época pelos pesquisadores, e o resultado não foi conclusivo se havia algum objeto de metal dentro da coluna. Contudo, nada temos de concreto que o Graal seria de algum metal. Em relação à coluna do mestre, ela é bem menos elaborada que a do aprendiz, mas mesmo assim chama a atenção pela maestria, e o cuidado com que foi trabalhada. Acredita-se que as duas juntas simbolizem as colunas de Boaz e Joaquim, que estariam à entrada do Templo de Salomão e que são reproduzidas em todas as lojas maçônicas. No topo da coluna do mestre há um anjo que segura uma Bíblia e anuncia o nascimento de Cristo para o mundo. Existem uma quantidade enorme de pessoas que afirmam que há mais na capela do que aparenta ter. Até o escritor Andrew Sinclair, autor de A Espada e o Graal, relata que chegou a ver um recipiente simples de carvalho em forma de cálice nas criptas da capela, enquanto assistia à exploração no local. E ainda afirma que uma tigela de madeira seria muito mais próxima de um objeto usado por Jesus na última ceia, do que a imagem estilizada do cálice de metal, própria dos contos arturianos. Exista ou não o cálice ou a tigela, ou mesmo outros objetos sagrados, não teremos como saber no momento, mas os mistérios da capela de Rosslyn ainda vão suscitar muitas dúvidas e mistérios. Não existe um fato concreto sobre o que foi afirmado nesse vídeo, contudo, como apresentado, existem fatos estranhos ao nosso conhecimento que no momento não há uma explicação racional objetiva como gostaríamos. E se gostou do vídeo, e chegou até o final, e ainda não for inscrito, se inscreva e deixe um like e um comentário para sabermos sua opinião.